pastor diz lá, né? Como o pastor disse, né? Ele faz questão que a gente chame os nossos colegas de ministério lá de os pastores, né? O pastor Neivai é o nosso titular. E trago o abraço da Igreja Evangélica Nova Aliança, de posse. Nós estamos bem na divisa com Goiás e Bahia. Estamos precisamente no pé da serra, né? Lá nós temos o costume de dizer, eu disse para os irmãos ali, quem mora no pé da serra, quem mora embaixo da serra é goiano. Quem mora em cima da serra é baiano. Então nós estamos bem na divisa, estamos a 30 quilômetros da divisa com a Bahia. O pastor Zé Antônio nos convidou que pudéssemos estar trazendo uma palavra para a igreja nessa noite. Eu me sinto honrado de estar aqui falando com a igreja nesta noite. E mais uma vez eu quero dizer, estamos felizes por estar também com a nossa família. E amanhã estaremos continuando a viagem, depois retornaremos aqui para Paranaíba. Depois de seguida estaremos voltando para a nossa cidade. Eu queria que você abrisse as suas Bíblias nessa noite. Todo mundo tem aquele marcador de página na sua Bíblia. Aí você tem um marcador de página? Tem, né? Acho que todo mundo tem, né? Quem não tem, pelo menos algumas Bíblias, às vezes, até arquivo, né? Guarda um monte de coisa dentro da Bíblia. Então, você deixasse a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 12. Mas você só vai abrir em Gênesis capítulo 12 e botar ali um marcador de páginas. Ok? Quem não tem um marcador, põe o dedão ali, né? Gênesis capítulo 12. Todo mundo marcou, agora você vai fechar essa página aí com esse marcador e ir lá para a página de Hebreus. Hebreus capítulo 13. A nossa palavra na noite de hoje tem como tema: sai da tua terra. Por que o pastor está falando com a igreja nesta noite sobre Hebreus capítulo 3? A partir do verso 10, Hebreus 3, a partir do verso 10. Hebreus 3, a partir do verso 10. Na introdução do culto desta noite, a nossa palavra nesta noite, tomando por base a introdução, eu quero Hebreus 3, a partir do verso 10, que aqui tem algo de especial para o nosso coração na noite de hoje. Toda palavra tem, mas nessa noite, dado ao que nós queremos, pedimos a Deus para conduzir a igreja. Hebreus capítulo 3, fala assim a partir do verso 10, na versão que eu tenho aqui. Por isso, fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Verso 11, eu fiquei irado e fiz esse juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Verso 12, minhas irmãs e meus irmãos, cuidado com que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que leve a se afastar do Deus vivo. 13, pelo contrário, enquanto esse hoje, que falam as Escrituras Sagradas, se aplicam a nós, anime uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, não endureça o seu coração. 14, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim, na confiança de que temos dito desde o princípio. E o verso 15, é isso que as Escrituras Sagradas dizem: se hoje ouvires a voz do Senhor seu Deus, não sejam teimosos. Em algumas versões dizem: não endureçais os vossos corações, como foram seus antepassados, quando se revoltaram contra ele.
até o verso 15. Eu quero que a igreja esteja nesta noite, nesse texto, fixando o seu pensamento em o que Deus está falando nesse texto. Primeiro, eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. 2, eles nunca entrarão na terra prometida, onde os lhe teria dado descanso. 3, se hoje ouvires a voz de Deus, não sejam teimosos. Não endureçais os vossos corações, em algumas versões, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra eles. Se hoje ouvires a voz do Senhor seu Deus, não endureçais o seu coração. Não sejam teimosos. Aqui Deus está falando nesse texto, amados irmãos, que nós vamos trabalhar lá na frente. Deus está dizendo aqui, dando uma condição. Se hoje ouvires a voz do Senhor seu Deus, não endureçais o seu coração, ou não sejam teimosos. Amados, eu tenho o costume de fazer uma pequena caminhada lá na nossa cidade, tem uma avenida chamada JK, e quase todas as manhãs, pelo menos eu faço um capricho de segunda a sexta-feira, eu faço caminhada nessa avenida lá. É onde tem um percurso bom para a gente fazer essa caminhada. E todas as manhãs eu vejo pessoas com aquele fone de ouvido, o seu celular ligado e um fone de ouvido. Alguns usam até uma caixinha com pendrive, fazendo mais barulho do que caminhando. Muitas porcarias a gente ouve. Mas eu até disse que essas pessoas até têm uma razão. Não é tanto pelo ouvir, é para não serem incomodados, acho eu, né? Para não serem incomodados na sua caminhada. Eles ouvem o que eles querem, principalmente de fora. O que vem de fora, eles ouvem o que querem. Por isso eles têm esse fone de ouvido, eles ouvem somente aquilo que interessa para eles ouvirem. Eu quero nesta noite pedir para você, tire o seu fone de ouvido. Não esteja aqui nesta noite com o fone de ouvido. Você pode não estar com esse fone de ouvido, mas você vai ouvir exatamente o que você quer. O que você não quer, você não ouve. Nós sabemos, temos experiências com isso, que muitas das vezes nós estamos ouvindo, mas não queremos ouvir. Deixamos de lado porque não queremos ouvir. Estamos com, eu chamo de ouvido de canudinho. Sabe o que significa ouvido de canudinho? Entra de um lado, sai do outro e nada ficou. Ficou vazio na sua mente. Eu queria que você, nesta noite, tirasse esse ouvido de canudinho, tirasse esse canudinho. Simbolicamente, você pode puxar esse canudinho de lado, deixar fora, porque eu quero que você, nesta noite, ao que diz em Hebreus, se hoje ouvires a voz do Senhor seu Deus, não endureçais ou não sejam teimosos, porque Deus quer falar contigo nesta noite. Deus tem algo especial. Todas as noites, com certeza, todos os cultos, Deus fala conosco, Deus coloca alguma coisa de especial, mas nós precisamos tirar o fone de ouvido ou tirar o canudinho, que às vezes atrapalha. Por isso que eu fiz questão, e na introdução da nossa palavra nesta noite, usar esse texto de Hebreus. Se hoje o Senhor falar no seu coração, não seja teimoso. Não seja teimoso, não endureça o seu coração. Você pode ter vindo aqui muitas vezes, ser membro da igreja, ou ser, eu não conheço a todos, pode ser aqui um visitante nesta noite, ou um participante, mas não membro desse corpo, mas nessa noite, eu tenho certeza que Deus quer falar com você. Agora nós vamos voltar lá para Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1,
Gênesis 12, que todo mundo deixou marcadinho para poder ganhar tempo também, né? Olha o que diz no primeiro verso. Ora, o Senhor disse a Abraão. Igreja, quem falou com Abraão? Quem? Deus. Repita comigo. O Senhor disse a Abraão. Vamos repetir todos juntos? O Senhor disse a Abraão. O Senhor está, Abraão, né? O Senhor está falando com você nesta noite. Hoje você é esse Abraão. E Deus está falando com você nesta noite. Você veio aqui para ouvir Deus falar. Por isso não tape os seus ouvidos e nem mantenha um canudinho que entra de um lado e sai do outro. Deus quer falar com você nesta noite. Deus quer falar com você nesta noite. Palavras também são atitudes. Continuando, vamos voltar aqui o verso primeiro e vamos dar continuidade na nossa leitura de Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei o que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Continuo, repetir aqui o verso 4, eu quero frisar aqui. Assim partiu Abraão, como o Senhor tinha dito, e foi Ló com ele, e Abrão, de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, a sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, as almas que lhe acrescentaram em Harã, assim para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus da terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. Edificou ali um altar do Senhor, que o Senhor lhe aparecera. Amados, sai da tua terra, é o nosso tema de hoje. Sai da tua terra. Nós temos ouvido, amados irmãos, no nosso ministério, a nossa igreja lá em Posse é uma igreja formada de um grupo de irmãos que saíram da igreja batista, e hoje é uma igreja, nem é uma igreja tradicional, nem é uma igreja ultra pentecostal, que tem alguns excessos, mas nós estamos numa fase na igreja muito boa. E nós temos ouvido muitos testemunhos na igreja de Deus falou comigo. Deus falou comigo. Nós lideramos um trabalho nas quartas-feiras à tarde, chama Tarde da Aliança. É um trabalho que eu e a Dona Isaura ministramos e administramos esse trabalho todas as quartas-feiras, às 15 horas, nós temos o trabalho à Tarde da Aliança. Sempre são mais mulheres que frequentam, por causa do horário, né? Mas alguns homens têm participado. E nós temos algumas pessoas lá naquela região que participam de uns encontros que tem em Brasília. E nesses encontros lá em Brasília, algumas pessoas voltam de cabeça raspada, algumas mulheres raspam a cabeça. Alguns vêm descalço, começam a andar descalço pela cidade, pelo trabalho, vão em todo lugar, vai descalço, gente da sociedade, gente. Então, Deus falou comigo para me raspar a minha cabeça. Respeito e aceito. Deus mandou eu andar descalço. Eu respeito também e aceito. Deus falou disso, Deus falou. Eu concordo que Deus tenha falado. Mas eu quero perguntar para a igreja nessa noite: Deus tem falado com você? Você tem ouvido Deus falar contigo?
quais os meios que Deus usa para falar com a igreja? Como é que Deus tem falado no seu coração, na sua vida? Visões é bíblico e eu aceito. Profecias é bíblico e eu aceito. Sonhos. Deus tem usado, amados irmãos, muitos meios para falar conosco sobre Deus falou comigo. Nós podemos testemunhar que Deus tem falado muito comigo. Mas eu quero perguntar para a igreja nesta noite, será que Deus já falou sobre você numa sarça ardente, como falou com Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo? Será que você já chegou ao ponto de ouvir Deus falar contigo? Falando contigo? Amada igreja, Deus não quer dos seus servos monólogo. Deus quer falar conosco. Deus quer falar. Nós temos que ouvir. E nós temos que falar e Deus vai nos ouvir. Esse falar com Deus, amados irmãos, é um momento especial, é um momento que nós precisamos estar com muita atenção e muito na presença de Deus, para Deus falar comigo. Você teria coragem, depois de um tempo de uma reflexão, de um a sós com Deus, nesse a sós com Deus, de você fazer uma reflexão da sua vida, você fazer uma introspectiva, fazer um retrocesso na sua vida, voltar bem lá no início da sua história e levantar a sua cabeça e dizer: Senhor, fala comigo. Será que todos nós teríamos coragem de fazer essa introspectiva, esse a sós com Deus, depois falar para Deus: fala comigo, fala que eu quero te ouvir, fala porque eu quero te ouvir, Senhor. Preste bem atenção. Pedir para Deus falar contigo. Pedir para Deus falar contigo. No texto que nós estamos lendo, amados irmãos, aqui de Gênesis capítulo 12, Deus falou com Abrão da seguinte forma: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do teu aconchego, sai da tua propriedade, sai do seu viver, sai do seu querer, sai de tudo isso que você está vivendo, sai das regalias, sai dos bens, sai da sociedade, sai das festas, sai de tudo isso e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Amados, Deus disse, deixou bem claro: você vai para uma terra, não que você vai escolher, mas uma terra que eu vou te mostrar. Não era vontade de Abraão, era vontade do Senhor. E, amados irmãos, quando estudava esse texto, eu fiquei bem assim, voltando para dentro de mim mesmo, e perguntei para mim mesmo: Senhor, que dificuldade é um homem de bens, um homem com fazendas, com seu gado, com a sua estrutura, com tudo aquilo que o Senhor já havia acrescentado, seus funcionários, seus empregados, pessoas que Deus tinha acrescentado na vida de Abrão, sua família, sua estada, seus bens, e de repente ele recebe uma ordem de Deus: sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas eu tenho certeza que nessa intimidade que Abrão tinha com Deus, ele deve ter feito um monte de questionamentos. Eu, Senhor, quanto tempo eu vou precisar para poder ajustar tudo isso daqui depois eu sair? Eu tenho credores, eu tenho fornecedores,
Eu tenho a receber, eu tenho a pagar, eu tenho empregados, tem famílias, tem gado que eu nem sei em qual pasto está, eu preciso recolher o meu gado, eu preciso recolher tudo, eu preciso de uma estrutura, Senhor, para sair disso daqui e atender essa ordem que o Senhor está me dando. Amados, quantas vezes o Senhor tem falado conosco? Sai da tua terra, sai dos seus costumes, sai da sua mordomia, sai desse aconchego e toma uma posição diante de mim. Nós estamos vivendo, amada igreja, num período de conformidade. A igreja está entrando numa fase de conformismo. Não é só aqui em Paranaíba, em todo lugar que eu tenho passado, as nossas igrejas, nós temos uma sede, 2 congregações ativas, mais cultos nos lares, e nós estamos vendo que tudo está entrando numa seção, numa coisa de conformismo. Eu posso dar um exemplo aqui, lá da nossa igreja, eu falo isso com muita liberdade. O pastor convidou todos os obreiros e diáconos e pastores da igreja, nós somos em 4 pastores, os presbíteros, para meia hora antes do culto, vir interceder pelo pregador da noite. Meia hora antes. Então, todos os nossos cultos no domingo à noite, às 7 horas, horário lá de Brasília, né? Então, 6h30 tem uma convocação para todos os obreiros estar no gabinete do pastor, que é na igreja mesmo, estarmos intercedendo pelo pregador da noite. Depois de um período de intercessão, o obreiro da noite, o pregador da noite fica de joelhos e todos nós fazemos uma imposição de mãos, orando por aquele pregador. São mais de 40 entre obreiros, pastores, diáconos e presbíteros. Sabe quantos vêm? 5, 6, às vezes 4. Sabe por quê? Nós estamos entrando numa sessão de conformismo. Não, está tudo, hoje quem vai pregar, o pastor nem vai, o nosso titular, então está tudo bem, não precisa nem lá orar, porque está tudo bem, está tudo tranquilo. Nós estamos entrando nessa fase de conformismo com a nossa igreja. Nós estamos ficando muito conformados com as coisas. Eu até disse num dos cultos que nós trabalhamos nas quartas-feiras, nós estamos robotizando. Estamos robotizando, está tudo robotizado. O que o robô faz? Você tem lá um controle, você programou, ele vai, faz, anda. Você aperta um botão, ele vai, você aperta um botão, ele volta, você aperta um botão, ele sai. Então nós estamos robotizando as coisas de Deus. E Deus, amados irmãos, quando falou para Abraão, sai da tua terra, era necessário que ele tomasse uma posição. É necessário que ele levantasse. Era necessário que ele fizesse algo que não fosse robotizado. Deus estava cansado de ver na vida de Abraão, irmãos, aquela coisa confortável. E Deus queria algo mais de Abraão. Não queria só mais aquelas coisas. Ele, para ser chamado para Deus, para exercer esse ministério, com certeza, ele não era, desculpa a expressão, um crentinho qualquer. Ele era algo especial diante dos olhos de Deus. Ele tinha uma diferença diante dos olhos de Deus. Ele era diferenciado diante dos olhos de Deus, porque a responsabilidade que Deus estava colocando nas mãos de Abraão não era tão pequena. A responsabilidade era muito grande. A responsabilidade que Deus estava dando para Abraão era uma diferenciada. Às vezes você está nessa situação. Deus não quer mais crentes confortados e conformados. Deus está nos chamando como igreja para saia da sua terra, saia dessa zona de conformismo, saia desse robotismo e vá fazer algo diferente. Deus quer algo diferente da igreja, assim como aqui em Posse, como em todos os lugares. Deus não está mais aceitando, amados irmãos, esse robotismo, esse conformismo,
essa coisa que todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Deus está querendo que nós saiamos da nossa terra, saiamos dessa zona de conforto. Às vezes, amados irmãos, nós estamos num conforto no pecado. Nós somos pecadores, estamos pecando, estamos vivendo numa zona de pecado e estamos nos conformando e dizendo, eu estou no altar do Senhor, mas Deus está nos dizendo, saia dessa zona de conforto. Saia dessa zona de conforto. Deus não nos quer, amados irmãos, sentados 24 horas na sua presença e dizer, manda, Senhor. Parece que criamos um monólogo, só eu falo. Eu falo. Mas Deus não quer monólogo, Deus quer diálogo. Eu falo, você fala. Eu falo, você fala. Deus está querendo nas nossas vidas, amados irmãos, esse sai da tua parentela, sai desse conformismo, sai dessa situação que você está vivendo. Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está mais satisfeito, amados irmãos, com essa igreja parada. Deus está querendo igreja avivada, transformada, modificada. Eu fiquei tão feliz, pastor José Antônio. Meu filho passou aqui faz o quê? 1 mês e meio, 2 meses que ele passou por aqui. E ele chegou em casa, nós estávamos tomando um chimarrão no final de tarde, que é o nosso costume, né? Ou eu venho para a casa dele, ou ele vai para a minha. Ele disse, pai, a igreja do Zé Antônio não é mais aquela igrejinha, não. Fiquei muito feliz quando ele falou isso para mim. Porque Deus já estava falando comigo nessas mudanças. Nossa igreja também, graças a Deus, amados irmãos, é uma igreja bastante animada, bastante ativada a nossa igreja. E eu fiquei feliz quando ele falou, a igreja do Zé Antônio não é mais aquela igrejinha. Nós precisamos sair da religiosidade. Deus está chamando a igreja para sair dessa religiosidade. Nós estamos nos amarrando na religião e Deus não quer religião. Deus quer vidas no seu altar. Deus está chamando, sai dessa situação, mude. E amados irmãos, olha bem, quando o Senhor disse para Abraão, sai da tua terra, e Deus estava saindo, Abraão estava falando para Deus, Senhor, eu estou com 75 anos, talvez aqui ninguém nessa igreja tenha 75, ou pouquíssimos estão na faixa de 75 anos. Eu não cheguei lá ainda não, pretendo, né? Mas Deus falou para um homem de 75 anos, sai da tua terra, sai dessa zona de conforto, sai dessa situação. Abraão podia dizer, Senhor, mas 75 anos, Senhor? Quantas vezes nós dizemos, Senhor, faz 20 anos que eu sou membro da igreja. Senhor, eu estou aqui desde quando começou. Senhor, eu estou aqui, o primeiro que entrou aqui foi eu. Mas Deus está dizendo, não importa a idade, Deus está dizendo, sai da tua terra, da tua parentela, sai dessa zona de conforto e vá para uma terra que eu vou te mostrar. E amados irmãos, quando Abraão levanta, vocês já imaginam levantar um acampamento? Sei quem já trabalhou em obras de barragem, de construções grandes, usinas, grandes obras. Pelo menos já deve ter visto, o que fica lá atrás? Quando sai o acampamento, quando muda o acampamento, o que fica aqui atrás? Casas velhas, casas abandonadas, às vezes algum pedaço de máquina que fica para trás, fica ali, porteiras, e vai ficando para trás. Eu imaginei que quando Deus falou com Abraão, aconteceu exatamente isso. Ficou um vazio lá atrás, porque Abraão tomou tudo que era seu e saiu na estrada. É uma aventura. É uma aventura radical. Não é subir em morro, não é subir em paredes, não é pular de paraquedas, mas Deus deu para ele, você agora tem uma nova etapa, uma nova aventura na sua vida. E quando Abraão vestiu a camisa e disse, eu vou cumprir a ordem de Deus, ele estava sob a tutela de Deus.
A grande misericórdia, amados irmãos, a grande vitória de Abraão é que nesse diálogo com Deus, nessa conversa com Deus, é o que Deus está fazendo conosco. Isso eu disse lá no início: se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Porque Deus não nos joga em gelado, Deus não nos coloca em fria, Deus não nos coloca, amados irmãos, para baixo. Quando ele falou com Abraão, amados irmãos, olha o que diz aí o verso 3 desse texto. Olha o que diz o texto: e abençoarei o que te abençoar, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que Deus estava dizendo para Abraão aqui, amados irmãos? Se você me obedecer, não tem para ninguém. Se você cumprir a ordem que eu estou te dando, Abraão, não tem para ninguém. Amados irmãos, se nós tivermos esse diálogo com Deus, se nós ouvirmos Deus, se Deus falar conosco, falar comigo, falar com você, e nós falarmos com Ele, não tem para ninguém. Se é a ordem de Deus, vamos cumprir a ordem de Deus. Eu quero lembrar, amados irmãos, só lembrando, está lá em Lucas capítulo 12, daquele homem que fez uma grande colheita. Depois ele diz: onde é que eu vou guardar a minha colheita? Vou construir novos celeiros. Lucas capítulo 12, verso 16 a seguir. Onde é que eu vou guardar a minha colheita? Vou fazer novos armazéns, vou construir novos barracões, e vou colocar tudo lá dentro e dizer para a minha alma: alma, agora você tem, come, bebe e dorme, porque você está numa boa. Nós estamos muitas das vezes, por não sair desse conformismo, desse robotismo, nós estamos vivendo igual a esse homem. E o Senhor disse para ele o quê? Se hoje pedir a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Se nós não ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, meus amados irmãos, não tivermos esse diálogo com Deus, nós estamos vivendo tanto quanto esse homem. E Deus tem falado, tenho certeza, eu não tenho estado aqui nas ministrações da palavra, mas eu tenho certeza que Deus tem tocado no seu coração para você fazer uma mudança na sua vida. Deus tem falado na sua vida para você fazer essa mudança, sair dessa zona de conforto. Eu estou sem carro, meu carro baixou um pneu, eu não vou na igreja. Deus está pedindo: saia dessa zona de conformismo, saia dessa zona de que você está vivendo, essa zona de estabilidade que você está imaginando. Se Deus pedir para você sair hoje daqui e para tomar uma outra posição dentro da igreja ou fora da igreja, será que você não vai questionar Deus? Será que você não vai tomar uma posição diante de Deus e perguntar: Senhor, é comigo mesmo que o Senhor está me falando? Será que é comigo mesmo que o Senhor está querendo? É comigo que o Senhor está falando? Eu não sei, mas o Espírito Santo pode estar falando com você nesta noite. É com você que o Espírito Santo está falando. Pode ser que você tirou aquele canudinho, tirou o fone de ouvido, e hoje Deus está falando no seu coração para você fazer essa mudança radical na sua vida. Quantas vezes você chegou para o seu pastor e disse: pastor, eu estou à sua disposição? Nós temos bairros aqui em Paranaíba precisando de ser alcançado com o ministério da palavra. O Senhor, estou colocando à disposição para abrir lá na minha casa, para ir lá naquele bairro na sexta, no sábado, na quinta, não sei bem quais são os dias de culto oficiais. Nossa igreja lá é seríssimo, né? E graças a Deus nós só temos a segunda-feira livre. Terça-feira escola bíblica, quarta-feira culto na congregação do Guarani, uma cidade a 36 quilômetros. Tarde da Aliança, na quarta-feira, e o culto no Guarani. Quinta-feira, culto lá nós temos por cura, libertação e salvação. Sexta-feira, culto no povoado Extrema. Sábado, 2 cultos, jovens com o pastor Rafael e os adolescentes com o pastor Varley, todos os sábados. E domingo à noite, o culto de cura, de louvor e adoração.
quando nós dizemos assim, só temos a segunda-feira livre, entre aspas. Mas quando não tem culto na igreja, está tendo culto nos lares. Nós também trabalhamos na liderança do culto dos lares, é a nossa responsabilidade também lá diante da igreja. Deus está chamando obreiros para a sua obra. Deus está chamando músicos para o louvor. Deus está chamando cantores para o louvor. Deus está fazendo com que você se coloque à disposição do Senhor. Não é à disposição do pastor, à disposição do Senhor. Deus está dizendo a você, sai dessa zona de conforto. E quando Abraão toma posição, ele tomou sobre, ele tinha certeza, amados irmãos, que Deus estava falando com ele, porque ele tinha certeza que ele não ia bater a cara contra a parede, porque o Senhor disse para ele, amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem. Quer dizer, eu vou abrir mão daquilo que você precisa, e vou colocar o meu escudo na tua presença, eu vou colocar meu escudo na tua direção. Muitas das vezes, nós, na palavra de Deus, quando Deus fala no nosso coração, a gente questiona, será que Deus está falando comigo mesmo? Será que essa palavra é para mim? Esse sonho, essa revelação que eu tive na leitura da palavra, é para mim mesmo? Será que é Deus falando comigo mesmo? Se você questionar dessa forma, tenha certeza que você vai ouvir diversas vezes, não é para você. Deus não está te chamando. Deus não está precisando de você. Tem tantos que faz tanto quanto, até melhor do que você. Mas, amados irmãos, se você ouvir essa palavra, não olhe para os lados. Não olhe para os lados, olhe para frente. Olhe sempre para frente, não olhe para os lados. Tome uma posição diante de Deus. Diga com pés firmes, de joelho no chão, o Senhor realmente está falando comigo, e eu vou tomar posse dessa palavra. Quando Deus fala, amados irmãos, Ele não pergunta o que você tem, o que você precisa, o que você vai querer fazer. Ele está falando para você, sai da tua parentela, sai da tua terra, sai da sua zona de conforto, sai do colo do papai e da mamãe. É mais fácil dizer assim, sai do colo do papai e da mamãe. Porque quem não gosta de deitar no colo do papai e da mamãe, né? Sai dessa situação, porque Deus está falando com você. Deus está dizendo para você, nesse texto assim, eu te abençoarei por onde quer que você vai entrar. Por onde você entrar, eu vou te abençoar. Por onde você estiver, eu estou contigo. Por onde você andar, eu estou contigo. Por onde você caminhar, eu também estarei caminhando contigo. Igreja, hoje é dia de ouvir a voz do Senhor. Hoje é dia de você ouvir a voz do Senhor. E Ele nos diz, pela sua palavra, por onde você andar, eu sou o que sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água que refrigera. Eu sou o pastor das minhas ovelhas. Eu sou a porta. A porta que eu abro não tem quem fecha. Eu sou a semente. Eu sou a vida. Se Deus está falando isso para nós, amados irmãos, o que falta para mim tomar posse da bênção? O que falta para mim abraçar a bênção? O que falta para mim receber do Senhor essa bênção? O que falta para você dizer, realmente o Senhor está falando comigo e veio falar comigo e fala comigo? Igreja, nós precisamos nos colocar diante do altar do Senhor e falar, Senhor, me abençoa com todos os dons, usa-me os dons em que o Senhor tem para me dar, o dom de cura, o dom de línguas, o dom de discernimento. É tão gostoso, amados irmãos, quando a gente tem essa experiência. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Quando nós fomos fazer os escolhidos lá em
Belo Horizonte, quando nós fomos ministrados, eu sempre tinha uma certa dúvida sobre línguas. Eu ficava olhando, mas será que isso é verdade? Senhor, eu gostaria de tomar posse do dom de línguas. Eu gostaria de ser batizado com o Espírito Santo falando em línguas. Numa das ministrações, amados irmãos, eu fui para o chão. Eu pedi para Deus que eu queria. Então, tem uma gravação no CD que eu dei para o Zé Antônio, um testemunho nosso, pastor Zé Antônio, desculpe. Eu pedi para o Senhor, quando eu cheguei lá para fazer os escolhidos, depois fizemos o Moriá e o Dona Isaura, eu falei, eu não quero sair daqui, Senhor, com sapatinho de fogo, não. Eu quero sair daqui cuspindo fogo. Eu quero sair daqui cuspindo fogo. Numa das ministrações, está uma das meninas de lá, né? Está aqui, chamado Mateus. Uma das ministrações do pastor Alex, conversando com ele, umas ministrações particulares, são individuais, tem um grupão, depois são particulares. Eu falei para ele, pastor, eu gostaria tanto de ser abençoado com dom de línguas. Na ministração, eu caí no chão. Eu achava que também cair no chão também era coisa corriqueira. Quando o pastor Alex levantou a mão para o meu lado, ele nem tocou em mim, quando ele levantou a mão, eu caí no chão. Dos meus olhos saíam lágrimas, mas não era choro. Eu lacrimejava os olhos, mas não era chorando. Eu ouvia nos meus ouvidos e assim, para ter língua de fogo, boca de fogo, tem que começar daí, ó. Tem que começar do chão. É do chão que você começa. Não é do alto, é de baixo. Terminou aquela ministração. Eu estava no altar do Senhor falando em línguas. E Deus abençoe, aleluia, glórias a Deus. Foram bênçãos que nós alcançamos. Sabe por quê? Sai da tua terra. Sai do seu costume, sai do seu roteiro, sai desse robotismo, sai dessa situação, sai. Nós estamos a fazer, é sair, amados irmãos. Deus falou para Abraão, sai. E ele não questionou, amada igreja, sair para onde, Senhor? 75 anos, Senhor, com tudo isso, com empregado, com gado, com fazenda, com tantas coisas para acertar, e eu tenho que sair daqui do que, Senhor? Ele não questionou, amados irmãos, a bênção veio para Abraão porque ele não questionou. Ele saiu e tomou posse da bênção. Sai da tua parentela. Sai dessa zona de conforto. Deus não vai te desamparar. Deus não vai te desamparar. Deus disse para Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar, e eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Com Deus na frente, amada igreja, não tem para ninguém, não tem nada. Se você está na dependência de Deus, se você está submisso a Deus, se você está nessa dependência de Deus, não tem nada que vai impedir, porque Ele é o eu sou. Eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a vida. A porta que eu abro ninguém fecha. O que nós vamos fazer, amados irmãos, com sinceridade, é sair dessa zona de conforto. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Eu vou te abençoar. Finalizando, pastor. Finalizando a igreja. Se hoje o Senhor falou no seu coração, se hoje Deus falou contigo, não endureçais o seu coração. Se hoje Deus falou na sua vida, não endureça o seu coração. Cabe a você responder o chamado do Senhor. Cabe a você responder o chamado do Senhor.